MS Dia Preview, informação até você. Normalmente, no começo de uma entrevista, na abertura, eu descrevo a pessoa que eu vou entrevistar. Mas dessa vez é muito difícil, porque é um baita de um comunicador, um grande radialista, um grande apresentador, um cara que entende de política, um cara que entende de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, um filho da terra, alguém que foi até jogador de futebol do Operário. E se eu fosse você, eu ficava no vídeo para ver esse material do Elson Pinheiro, imperdível. Bicho, que honra, cara. Que bom estar aqui. A gente tem história para contar, cara. E você principalmente, muitas. Né? Que prazer estar aqui, cara. Agradeço o convite aqui do pessoal do MS em Dia. Oscar, abraço para você também, prazer conhecer. Cara, mas olha, surgiu essa oportunidade, eu vim correndo, sabe? Porque o nível de parceirice aqui, vamos dizer assim, é muito grande, eu tenho um maior carinho por você. Estamos aqui, vamos falar sobre o quê? Cara, o tom aí. Se eu vou te falar, essa entrevista, ela era para ter acontecido em 2019. 2019 para 2020. A gente estava fazendo uma série de grandes radialistas aqui do Mato Grosso do Sul. E aí fizemos uma enquete e na época teu nome apareceu também. Uhum. E aí eu tinha que conciliar com outros trabalhos de redação e tal, eu não consegui marcar na época. Então, para mim é uma honra aqui, a gente tem muita coisa para contar e é difícil até descrever, né? Porque você é um profissional completo, você tem rodagem em tudo, na política, no esporte, na análise da cidade também, né? E também de entender o que é cada veículo e como que é cada público, né? Hoje você tem noção do que é o Elson Pinheiro? O Elson Pinheiro possivelmente no futuro é o nome de avenida, o nome de rua, o nome de bairro. Danilo, é o seguinte, eu comecei no interior. E como você começa no interior... E teu irmão é um craque também, né? Nós somos três jornalistas. Tem um hoje no Paraná, o Cid, que hoje faz parte do grupo NFM, uma emissora aqui de Campo Grande. E eu tô aí, faço parte da equipe da Rádio Capital, tô lá com o pessoal do SBT. E devo estar voltando agora para fazer a Câmara Municipal, o trabalho político para a difusora. Recebi o convite, a gente deve voltar o mês que vem. Quando você é do interior, quando você começa a fazer alguma coisa no interior, principalmente a comunicação, ou você aprende, ou você vai. O interior não cria ninguém, isso é verdade. Não dá, você não tem quem você se espelhar. Ou você começa e você vai aprendendo um pouquinho de cada um, ou você vai ouvindo rádio do fora, assistindo televisão. E aquele tempo que eu comecei em 88, né? Comecei em 88, quer dizer, onde não tinha site, não tinha internet, não tinha nada. No interior, você fechar uma matéria, um jornalismo do interior, você tem que ir para o jornal da cidade. Chegava um jornal para a polícia, um para o fórum e um para a rádio. E um para a igreja. E tendo que segurar um tempão no ar, né? Entendeu? Às vezes o jornalismo era meio-dia, muito fazia jornalismo 7 horas. E o jornal que chegava na cidade era 5 horas da manhã. E você embasava naquilo ali, você tinha que ler aquilo ali, aquilo era a sua fonte de informação. A nível de estado, que você tinha que dar a nível de estado. A nível do município, não. Você acompanhava o dia a dia, você tinha. Ou você aprendia ou você não aprendia. E vai surgindo as demandas dentro das rádios do interior. Podia fazer esse campeonato municipal aqui, por que se tivesse um narrador, hein? Aí você vai lá e vamos ver o que faz, vamos fazer. E assim que eu aprendi, cara. Mesmo já tendo meu irmão Cid, na época um grande jornalista, foi meu espelho, um grande cronista esportivo, um grande apresentador musical, um grande jornalista policial. Já tinha aquela base, mas bicho, o interior é a base de tudo. E hoje em dia não se faz mais grandes profissionais. Sim. Justamente por causa do mundo da globalização, do mundo da informação que gira hoje em cima de um profissional. Você entra no microfone, nós fizemos televisão, você fez televisão há muito tempo, a gente sabe como é que é, a diferença que é do veículo para o outro. E hoje a informação chega no tempo real. Então, isso aí que você falou é o mais interessante. Eu conheci teu irmão, eu conheci você primeiro por causa do nome, né, tal, na rádio, nos veículos, tal, e na televisão. Mas ao vivo conheci teu irmão primeiro em Sidrolândia, quando eu morei lá. Ele era suplente da Câmara Municipal, eu era o cara que cuidava da comunicação da Câmara. E numa negociação, não vou falar de começo de carreira, mas era de meio de carreira, eu não tinha muita experiência. Eu topei lá porque eu ganhei luvas.
Então ganhei um sinal para ir, e aí eu não me atentei num detalhe, que eu ia ter que atender os 13 vereadores. Legal. Você atender um já é complicado. E na minha família, meus pais não são dessa área, né? Não, acho que é uma boa. Lá deve ser muito tranquilo, né? É um trabalho bom e tal. E aí eu deixei o Media Max e fui. Sai desse estado de conforto. Zona de conforto. Mas aqui, olha... De tranquilo não tem nada, a cidade acorda mais cedo que Campo Grande, a discussão política é mais acalorada e a alternância de poder, ela acontece muito mais também, porque a renovação da Câmara é muito forte quando tem, né? E na prefeitura, qualquer um pode virar prefeito. Numa cidade do interior tem essa. Nesse papel então a crônica ela é muito mais ativa. E sem pensar nesse processo nosso de jornalista no interior, é mais complicado para a gente trabalhar também. Sim. Você tem que ficar, muitas das vezes, andar em cima de um fio de navalha ali, porque é muito complicado. E ele é forçado, o comunicador ele é forçado a assumir lado, e sempre um lado vai estar, o outro não. Outro não. Tem aquele jogo de cintura. E outra coisa que o interior tem muito aquele sentido assim do voto de curral, aquele cara mais antigo, aquele cara que tem uma empresa, aquele que manda, aquele que desmanda. Então é muito perigoso você entrar numa seara desse tipo. Então você aprende muita coisa trabalhando no interior, principalmente no jornalismo, cara. Ou você vira ou você não vira. Ou não vira. E é rápido o teste. Tem que ser muito rápido. Agora, assim, em Campo Grande é muito a moçada que faz a faculdade, tem a questão técnica, acadêmica, mas na hora que tem que sentir a informação e absorver ela e analisar para poder passar para frente, porque do outro lado tem uma coisa chamada público, a gente não vê isso tão bem, né? Embora, claro, você tem a importância do diploma e tudo mais, mas não é só o diploma, né? O jornalismo ele envolve muito você se misturar com a informação, você ser isso. Isso que é importante, você tocou num ponto importante para as universidades. Onde as universidades hoje têm veículo de comunicação, tem rádio, tem sites, tem aquilo. Só que você chega numa rádio hoje, no veículo de comunicação, qual que é o grande nome que está lá? Qual que é a grande experiência que está lá? Como foi a trajetória, né? Isso que está faltando. Esse estágio, por exemplo, até lá a faculdade, vou citar um nome, vamos por lá, tem a faculdade, a Uniderp, tem a rádio Uniderp. Mas qual que é o grande nome da locução, do jornalismo do Mato Grosso do Sul, que está dentro da Uniderp hoje, para que os alunos que estão lá possam se espelhar, possam fazer um estágio legal, aprender uma malandraginha da comunicação, aparecer como cortar os espaços. Como fazer Porque não tem muito glamour, né? A informação é uma coisa perigosa, o dia a dia é terrível, ganha pouco, ela é incessante, você tem que fazer decisões de mudança de mercado o tempo todo, você tem que gostar. E tem que ver alguém que você realmente espelha, né? Porque senão você não sustenta aquilo ali. É isso que eu falo, então tem que ter alguém. Ou então, a universidade, mesmo tendo a rádio, deixa-se então a rádio como ali a prática mesmo, mas leve esse pessoal para dentro do veículo de comunicação, onde tenha pessoas, por exemplo, vários rádios aqui, tem profissionais aí de 30 a 20 anos. Como no caso da medicina, residência, seria assim? Isso. Não o cara ir fazer estágio solto, se alguém pegar, pegou, se ninguém pegar. A molecada chega assim com muito afoito, achando que vai resolver o problema do mundo. Eles não sabem os acertos que tem os veículos de comunicação, nós sabemos muito bem disso que tem. Sim. O cara não sabe, ele chega afoito, eu vou mudar o mundo, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, eu vou fazer. E não é assim. Sim. Muitas vezes a ética sua profissional acaba na ética do dono da emissora, acaba na ética de quem te paga. E hoje em dia o público pega essa informação e ainda muda ela. Porque na hora que chega ele aprendeu a fazer isso, né? A época da internet, a informação é muito livre. Aí junto disso tudo, da imprensa, aí vem essa imprensa paralela, que esses veículos os blogueiros hoje em dia, esses veículos, vamos supor, da internet, todo mundo hoje é jornalista na internet, né? Sim. Todo mundo acha que pode dar palpite na vida de todo mundo, pega lá uma informação às vezes errada, e em cima daquela informação ele se acha no direito de dar a sua opinião e de fazer, e isso está sendo prejudicial para a comunicação, porque hoje você vê, hoje o Globo não tem mais, o povo não respeita mais a Rede Globo, tem os maiores jornalistas do mercado brasileiro, está lá, uma Record, uma Bandeirantes, não respeita a imprensa taxada, né? O próprio jornal impresso, alguém lê o jornal impresso? Você está entendendo? Foi para mim uma escola, né? Então, a mídia hoje, porque você sabe, muitas vezes as pessoas estão aí, às vezes eu tenho um grupo de WhatsApp, os caras vêm com essa palavra,
a grande mídia, é todo mundo corrupto, ninguém fala a verdade. Aí vai lá e curte o fake news, dá valor no fake news, só que os caras não sabem. Que muitas das vezes uma matéria dessa que vai num jornal desse de rádio e TV... todo um trabalho, né? É todo um trabalho. Eu já fiquei 6 meses para produzir uma matéria. 6 meses para produzir uma matéria. Sabe o que é isso? Você também deve ficar muito tempo produzindo uma matéria para você levar, porque a gente checa, a gente trabalha com fontes, com fatos e fontes. Certo? Não é história. Me contaram, me falaram isso, eu vou escrever sobre isso. Aí, me contaram isso. Mas se eu botar mais uma pimentinha aqui, como é que fica? É aquela coisa de um teste que você pega uma fila com 100 pessoas. Aí você fala assim, segura meu lugar que eu vou no banheiro. Aí o outro fala, segura no lugar que eu vou no banheiro porque eu tô mal. Aí eu falo, segura no banheiro porque eu já fiz nas calças, segura no banheiro porque eu fiz nas calças e levei uma pancada. Então, aquela conversa que você contou lá no início, que você chegou, vai chegar lá na frente de forma totalmente distorcida. Então, a imprensa precisa fazer. E quando tem um candidato aí dizendo que vai normatizar e ninguém entende, tem que botar umas normas sim, principalmente nessa grande mídia, principalmente nessa comunicação. Para poder diferenciar um pouquinho mais, né? Agora, assim, no meio de tudo isso, no mundo da comunicação, tem um negócio chamado dinheiro. Empresa de comunicação, geralmente ela é deficitária, ela não é bem administrada, isso é uma regra, com todo respeito a quem administra empresa de comunicação, mas ela é deficitária no que envolve questões operacionais. No que envolve questões de subsídio de dinheiro público, ela é superavitária. Isso todos, os sites aqui do Mato Grosso do Sul, as televisões, as rádios, elas são bem resolvidas quanto a isso. E elas só existem por conta do talento. Quando o talento acontece, porque é através do talento que elas se conectam com o público. No Mato Grosso do Sul, você sente que nessa década, principalmente agora anterior, que tudo mudou tanto, a internet, o público mudou, a economia mudou também. A gente se perdeu um pouquinho desse caminho em relação a anos anteriores, e você passou pela rádio, você entendeu o grande momento da rádio e viveu ele, você também viveu grandes momentos da televisão aqui, e hoje parece que está todo mundo pensando primeiro no dinheiro, depois na informação, só que é a informação que tem que trazer o dinheiro, né? É uma bola de neve, assim, dizemos assim, vamos dizer assim, o momento econômico nacional interfere em tudo quanto é coisa. Se o momento econômico está ruim, as empresas... Primeira coisa que a empresa corta, ele não vai mandar funcionário. Primeira coisa que corta uma empresa é a mídia. Corta a mídia, vamos fazer o boca a boca, vamos fazer uns panfletinhos, entregar na esquina, corta a TV, corta a rádio. Quando corta a TV, corta a rádio, tira um comercial de uma emissora de televisão, onde você está lá sendo... você já sente isso. Todo mundo já começa a se preocupar. Às vezes você pega uma grade comercial, onde no meio você perdeu 10 empresas. Opa, alguma coisa está acontecendo. Isso vai refletir no contexto da equipe. Infelizmente, vou ter que demitir alguém, fulano ali, vou ter que demitir. Enxuga demais, né? Vou enxugar, você só faz isso, você vai fazer isso e mais isso. Eu vou te dar mais 10% do salário dele, você vai me ajudar. E eles vão fazendo, enxugando a máquina. Isso, agora quando o país está com a economia forte, todo mundo comprando, todo mundo investindo. Que é mais ou menos a primeira década desse século, foi isso. Foi isso. E a comunicação hoje em dia, falando do modo que a gente se perdeu, acho que os donos de rádio se perderam. Hoje em dia você pode ser uma porcaria. Só dia você pode ser traço. Você pode... O seu programa... Só que está tudo resolvido. Então tem muitos programas aí no ar e você sabe muito bem de alguns que eu falo aqui em TV do Mato Grosso do Sul. E que conteúdo zero. Não se cria nada, se copia tudo. Ctrl-C, Ctrl-V também existe na televisão. Sim. Joga lá. Vai lá ver a audiência, sai a traço, não tem audiência nenhuma, mas o tal do apresentador vende então, mas é uma... R$1.000 para a empresa. Mas isso às vezes subsidia a presença do apresentador, não o custo operacional. Se o problema está no custo operacional, o dinheiro do subsídio geralmente não vai para questões operacionais, fica sempre a ferida aberta. E nisso o público tem se afastado, né? Por exemplo, assim, você na tua carreira, você optou por ser sempre um cara assertivo, se fosse definir politicamente, mas quis abraçar, por uma questão de paixão, e é uma questão até familiar tua, o esporte. E abraçar o esporte regional é muito sofrido, né? Você encampar essa bandeira, você chegou a ter na televisão aqui, durante muito tempo, cobertura de copas, de eventos,
né? Deixando aquele talento que estaria escondido para quem está só no ginásio, visto por toda uma multidão de gente. E a cobertura diária também disso, né? Na rádio e na televisão. Isso tem algum valor. Aqui, por exemplo, nesse lugar que a gente está gravando, existe o esporte ágil, que cumpre esse papel de bastidor no esporte também. É aquela coisa que eu falo, Danilo, quando você tem um produto bom, de qualidade... Tal da utilidade pública, né? Quando você tem um produto, por exemplo, estamos fazendo uma Copa, posso citar nomes aqui? Pode. Estamos fazendo uma Copa SBT, que é a primeira versão da Copa SBT-MS, lá pela SBT. Tinha saído da Band, Maurício levou a gente, levou eu, levou o Ricardo, levou o Herculano, vamos fazer a Copa aqui, vamos reviver a Copa Morena, a Copa Canarinho, vamos embora. Vamos fazer a Copa, fizemos a Copa. No dia da final da Copa foi um domingo. Nós batemos no lá de casa, da Globo. Olha aí, o regional é muito forte. Nós batemos no é de casa da Globo. Sabe quem que é? De quem que é? O é de casa, é da mulher do Boni, do Boninho da Globo. É uma equipe, um aparato, uma estrutura enorme. E outra coisa, um programa já estruturado, já estava estruturado no mercado. A transmissão do esporte da Copa do SBT, naquele espaço, naquelas 2 horas e meia. Que não tem tradição com o esporte, né, ultimamente. Não tem, o SBT naquela época não tinha tradição, entrou agora praticamente, fazendo esses campeonatos. Mas quando nós começamos lá, o SBT não transmitia nada aqui, muito tempo. De repente a gente veio uma pesquisa, no dia da transmissão da final da Copa, o ginásio lotado, pessoas voltando da porta, porque o ginásio foi pequeno. E a gente bateu na audiência, metemos 3 pontos em cima do É de Casa da Globo, que era a liderança na manhã. Então, quando o produto é bom, quando a qualidade é boa, quando você tem uma qualidade de um produto, quando você trabalha esse produto, quando você divulga bem esse produto, você traz o quê? Quando você tem as pessoas certas dentro do produto também. Não é você fazer futebol hoje em dia no Mato Grosso do Sul e não escolher quem vai fazer. Teve agora o Campeonato Sul Mato Grossense agora. A TV Morena não transmitiu, quem transmitiu foi a TV do governo, a TVE. E eu já tinha falado, tinha abandonado o futebol, não queria mais saber, não queria mais fazer. Eles foram atrás de mim num projeto de a gente fazer diferente. E deu certo. Deu muito certo. Deu retorno para os clubes, questão de patrocínio. Transmitimos os jogos certos, não prejudicamos time nenhum. Porque tem que haver esse consenso, entendeu? Então, quando você tem uma qualidade no negócio e você não impõe ninguém a nada, e tem aquela coisa, se você vai fazer um futebol no Mato Grosso do Sul, estado deficitário que nem o nosso. Aí você vai fazer um campeonato sul Mato Grossense, entendeu? Aí isso sirva de exemplo para quem mexe, quem quer falar de futebol, falar principalmente de futebol no Mato Grosso do Sul. É difícil os caras ir lá conseguir um patrocínio. É difícil os caras... Garantir o resultado, né? O retorno, né? Conquistar um patrocínio. Às vezes esse patrocínio pode ser 10 mil reais. Para quem faz futebol, 10 mil não é nada. É de bola, não paga 2 vezes o aluguel no estádio para eles fazerem jogo. Aí vai lá, consegue um patrocínio, o cara fica contente, bota na camisa, bota no chapéu. Aí vai você lá, Danilo, fazer uma entrevista para divulgar o jogo do final de semana. Você mete uma taxa no nome do patrocinador. É uma falta de sensibilidade. Pra que isso, cara? Você quer ajudar ou você quer prejudicar? Então você não está ajudando, você está prejudicando uma coisa. Ou você abraça de vez, ou vamos fazer esse negócio aqui virar, vamos juntos, se der certo, nós vamos ganhar também. Você acha que o futebol do Mato Grosso do Sul dá certo? Hoje subir para uma Série D, para uma Série B, todo mundo vai ganhar. Esporte ágil vai ganhar, a mídia vai ganhar, a agência vai ganhar. O cara que abre um novo mercado, né, praticamente. O vendedor de pipoca na frente do estádio, o cara que vende a camisa, o cara que vende a garapa, o cara que vende sorvete, todo mundo vai ganhar. Porque o futebol é o maior marketing que o Estado pode ter, hoje que o Estado pode ter, chama-se futebol. Agora, tem uma pesquisa, só para acabar, tem uma pesquisa Mato Grosso do Sul, que são as duas coisas mais conhecidas do Estado, numa pesquisa a nível nacional, a nível de organização internacional. Deve ser Pantanal e mais alguma coisa. Pantanal e Operário. Olha só. As coisas mais conhecidas lá fora, no Mato Grosso do Sul, é o Pantanal, e quando fala Pantanal, né, engloba os 2 Pantanais, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, mas quando fala Operário de Campo Grande, é o nosso Operário, é o nosso time, é o nosso estado. Então as coisas de pesquisa, isso é pesquisa internacional. Fizeram uma pesquisa e botaram lá, mas não foi bonito, entendeu? Não foi bonito, não, foi Pantanal e Operário de Campo Grande, nem Operário de Futebol, Operário de Campo Grande. Então isso, olha o marketing também que é o marketing. Sim, sim. E é o valor de uma história, né? O Operário, assim, ele conseguiu já um protagonismo antes da divisão, né? É isso que é mais incrível. Né? Quando nós tínhamos futebol de primeira divisão, colegas nossos aqui brilharam na Globo.
Para nós, do cronistas esportivos, se tivesse futebol, muitos caras falam para mim assim, se nosso futebol, nas últimas décadas, fizesse parte de Série B ou Série A, você estava narrando na Globo, estava narrando na Globo, na Bandeirantes, na Record, em qualquer canto. Sim. Entendeu? Até porque você tem uma performance que não perde em nada para outros lugares. Não só eu, tem outros colegas aqui, que Ricardo Paredes, um bom repórter, Marcelo Ortiz, um bom repórter. Entendeu? Tem pessoas que davam para ter saído. Hoje, boa parte da nossa audiência é do público mais jovem, né? Eles estão vendo aí o Cuiabá na primeira divisão. O Operário já esteve na primeira divisão. Quando ele esteve, ele era mais ou menos o quê? Ele era como um Ceará, ele era como um Cuiabá ou como um Juventude? Não chega nem no pé de Ceará e Cuiabá, não tem. O Operário brigava ali entre Flamengo e Corinthians. Brigava entre os 10, assim. Não, toda a vida. O nego fala muito da terceira colocação do Operário em 77. O campeonato acabou em 78. Mas de toda a vida o Operário teve ali entre o sexto, entre o quinto, entre o nono. Ele sempre brigou. Se fosse hoje, o Operário não ficava fora de nenhuma Libertadores da América da forma que é disputada. 8 times, né? Sul-Americana, estava sempre ali, entre os caras ali, entendeu? Por exemplo, nós disputamos uma final, aquele bendito jogo de contra o São Paulo. Onde foi o primeiro jogo? O jogo foi lá, né? Foi lá. Nós vamos decidir em casa. Sim. Olha só para você ver. Nós fomos, como que era? Nós fomos a primeira partida foi lá, e hoje você sabe quem joga a primeira dentro. Não tinha sorteio, não. Sim. Quem jogava a primeira dentro de casa, quem decidia em casa era quem tinha a melhor trajetória no campeonato. Sim. Entendeu? Então, para você ter a ideia, ganhava de Santos, Corinthians vinha aqui, jogava com o time titular, não vinha com reserva, o Santos vinha aqui, trouxe Pelé, o Corinthians vinha aqui, trazia Sócrates de Casagrande. E é o que definiu até a força do comercial, né? Você tem um rival forte. O Flamengo vinha com Zico, o Flamengo trazia o que tinha de mais, Falcão, o Internacional vinha com Falcão, com o Clodomiro, que trazia o que tinha de melhor, Benítez. Não vinha aqui, vamos jogar igual hoje, vamos jogar com o Cuiabá, pode desfalcar, o que vocês ganham do Cuiabá? Então, e outra coisa, nossa época nem tinha Cuiabá também, né? Sim. Inteiro de clube, né? A grande força de lá era o misto e o Operário. E muito também, além da questão de ter bons talentos de fora vinham para cá e tinha o fator torcida, né? O fator campo era muito forte, era difícil perder, né? Muito forte. Quando o estádio do Morenão, eu estou falando que eu criei dentro do Morenão, né? Meus pais trabalhavam lá, ali eu vendi pipoca, vendi sorvete, vendi bandeira, fui gandula. Você falou, lavou até banheiro? Eu lavei banheiro, que meu pai... ele trabalhava na Universidade Federal, então no dia dos jogos, os funcionários que trabalhavam nas universidades federais eram chamados para trabalhar no dia dos jogos. Cada um tinha um setor. Vamos supor, você vai ficar na catraca hoje, mas você vai ganhar R$30, vamos supor, para ficar na catraca. Aí você vai cuidar de um banheiro para o torcedor não quebrar. Então, cada setor desse, meu pai, ele ficava no banheiro lá na geral, minha mãe no banheiro das cadeiras. E ela tinha responsável por esse banheiro. Então, como minha mãe trabalhava, a gente queria lavar o banheiro, lavava e brincava, a gente sabia jogar bola lá embaixo. Então aí eu fui tudo, eu fui gandula, vendi pipoca, vendi sorvete, fui gandula, cuidei carro, apitei jogo, fui cronista esportivo, fui campeão brasileiro. Tricampeão estadual de futebol e campeão brasileiro. Então aqui uma história ali no nosso Você jogou no ataque? Joguei, era centroavante, joguei no Operário, fui centroavante Operário de 85 na base até 89, 88, que foi meu último ano no Operário. Foi curto a minha Quando você fala que é campeão brasileiro, o Operário naquele módulo, na Copa União lá? Isso, quando mudou aquele clube dos 13, formasse os grupos, né? Então criou o módulo branco, que seria hoje a segunda divisão. Sim. Então fomos lá e ganhamos aquele Morenão, fomos campeão. Foi o último grande momento do futebol daqui, né? O último grande e bom momento, né? Porque o Operário então não tem essa conquista. Terceiro lugar não é nada. Sim. Não, é um título. Até brinco com os caras ainda aqui. Manga isso, o que? Tá, mas Manga foi campeão brasileiro pelo Operário? Não. Ele foi campeão brasileiro? Marquinhos foi campeão brasileiro? Não, eu fui. Então esquece esses caras, mano. Foi a grande conquista do futebol mato-grossense. A grande conquista. Eu cheguei assistindo... E aquele famoso Mundial nosso de 82, sim, né? Lá na Coreia. Na Coreia, né? Justamente na Coreia, né? Nossa, que eu falo, eu não fazia parte. A Coreia que criou um time artificial aqui, que durou durante um bom tempo, chegou a ser campeão várias vezes. 7 vezes. 7 vezes. Muito triste não ter hoje esse time, que lá que ele começou a virar um time de futebol, com torcida e alguma coisa, eu cheguei até a escrever o livro do Ceni, né? Eu vivi esse desafio na graduação, aceitei. Agora, o Ceni foi incompetência, Danilo. Foi, né? Era para estar até hoje.
é aquele seguinte, quando você é um administrador, você gera, você administra alguma coisa. Você tem que administrar pensando no futuro. Sempre. O Ceni ganhando tudo, o Ceni não conseguiu um patrocínio fixo, o Ceni era sempre o dinheiro que vinha do Reverendo Mundo. O cara morreu, o filho cortou, secou a teta. Os caras viram de que fora. Como é que nós vamos fazer? Mas não acha que por exemplo, eles vieram aqui, compraram fazendas, né? Deu aquele problema, deu CPI e tudo mais, deu Polícia Federal, a questão tal, e depois ficou uma coisa assim, meio misto, né? Tinha o dinheiro que eles geravam, tinha o dinheiro do subsídio que vinha do exterior, e lá o dinheiro do futebol daqui que completava a conta. Mas igual o Ceni, tem muita loja de bacana em Campo Grande, tem televisão que está do mesmo jeito, tem jornal que está do mesmo jeito. Quer dizer, é meio que assim, a economia do Mato Grosso do Sul parece que ainda não vive para o Mato Grosso do Sul, né? Por exemplo, tem empresas aí que o dono que mantém. Sim. Né? Porque ela no giro, ela não vai. Televisão, por exemplo, o mercado... Teria como um time daqui no giro ele ir? Não. Não ir. Ainda não. Primeiramente, tem que acontecer o seguinte, vamos dizer que um campeão com o Mato Grosso. O Blari... Que é mecenato, né, na casa? O ex-governador, o Sojeiro, o plantador de soja lá, assumiu, ficou 8 anos como governador do estado, o Blage, né? Nesses 8 anos, ele não fez o que os nossos governantes fez aqui, de dar comida e hospedagem. O apoio do governo do estado aqui é comida e hospedagem. Sim. É um hotel ali, uma comida para os caras comerem e um ônibus para levar eles lá. Isso é pouco para quem quer fazer futebol. Lá não, ele investia 8 milhões todo mês nos clubes do Mato Grosso. E investiu no clube empresa também. Isso faz aconteceu diferença. o seguinte, isso deu uma... isso resolveu? Não, mas isso deu uma alavancada para se fazer. Deu uma alavancada para se fazer. Os caras viram que pô, dá para fazer um negócio diferenciado. Desculpa, dá para ganhar dinheiro com isso daqui. Mas os caras ganham dinheiro. Tem um goleiro lá, foi o Davidson, tá lá agora. O Davidson acabou esse tempo de ser o campeão. Walter foi para lá. Da Libertadores da América pelo Palmeiras. Rodriguinho foi para lá. O Davidson ganha 450 mil reais no São Paulo. No Cuiabá. No Cuiabá. O goleiro do Corinthians, que está lá emprestado, ganha 350 mil. De onde está vindo esse dinheiro? Você acha que o empresário vai tirar da soja dele para ele? Não. Está vindo de algum canto. Está vindo de alguma associação, está vindo de alguns colegas dele que estão investindo, está vindo dos patrocinadores. Mas o nome está nacionalmente correndo. O direito de arena, os patrocinadores, tudo até TV transmite, tudo até TV. E para a crônica lá, faz muita diferença? E Total. engraçado que é o seguinte, que eu pensava que tem rádio lá, parece que tem uma rádio lá que faz futebol apenas. Olha só. A gente é mais apaixonado que eles. E no Mato eles. Grosso do Sul mesmo é o seguinte, sabe? O filão, futebol, os donos de rádio deixaram de lado. Que não vamos fazer o campeonato sul-mato-grossense? Tudo bem. É um direito, é custoso. Toda a vida eu fiz futebol no Mato Grosso do Sul, mas dono de rádio aqui nunca me deu um puto, me levou uma equipe minha, nunca pagou uma sopa. Eu nunca peguei 1 litro de gasolina de um dono de rádio para me tirar uma equipe minha aqui para fazer um futebol no interior do estado. E teve dias aqui que eu estava com uma equipe minha em Dourados, outra equipe minha em Chapadão e uma equipe minha em Costa Rica ali do lado. E uma aqui no Morenão, fazendo rodada do Campeonato Mato Grossense, que nós tinha Operário, Comercial, Campo Grande, Ceni e tinha Baianinho, não sei se era Baianinho, um outro time que estava, era 5 clubes da capital disputando, 4 fora e um jogando aqui, só tinha um estádio, então 4 saía fora e ficava aqui. E eu acompanhando todos os clubes, e nunca dono de rádio me deu um puta que minha sempre ficou em hotel bom, carro lotado, almoçaram, jantaram e dormiram em hotéis bons, gasolina, carro lotado e diário para fazer futebol. Olha, o Maldonado via tudo isso. Vinha porque eu levantava cedo, eu trabalhava, eu vendia, ia nos colegas, ia atrás, e sem dinheiro público também, porque nesse Isso que eu ia perguntar. O dinheiro público vai da onde? O dinheiro público vai para a rádio. O dinheiro público não vai para quem tem, não, ele não vai para a rádio. A rádio tem os gastos dela, esse dinheiro vai lá pro dono. Sim, sim. A gente tinha um projeto para fazer, vamos fazer esse projeto, vamos, então se vira. Agora, nós já conversamos disso já, e isso a gente tem em comum, né? Eu tenho fama de indomável,
É muito mais a fama do que realmente a pessoa. Você também tem disso, né? E, claro, obviamente você tem um talento muito maior, muito mais roupante do que o meu, aparece e tudo mais. Mas, às vezes, a marca, e aí a marca que os outros dão, no caso, ela é muito maior do que o contexto geral, né? Por exemplo, você sempre teve que ser um cara empreendedor a vida inteira, né? De vender, de correr atrás. Só que você nunca botou isso em primeiro lugar. Não. Né? Porque isso não é jornalismo, né? Isso não é comunicação, né? Nunca botei. Se você pensasse isso em primeiro lugar, você não tinha feito nada do que você fez. Nunca Você me isso. contando essa história da como é que fala? Do esporte. E na política é pior ainda, né? Porque colocam a gente que trabalha como repórter, uma vez repórter, sempre em risco. E ninguém paga pelo teu risco. Bota você em risco, bota sempre você em rabo de foguete. Muitas das vezes você tem que falar o que ele quer, né? E aí é que eu falo aquela coisa. Uma vez uma colega chegou num veículo de comunicação e toda cheia de muita coisa, cheirando um diploma de faculdade e na prática outra coisa totalmente muito diferente, falando em ética, falando isso, falando aquilo, falando aquilo. Eu peguei e falei para ela assim: todos nós chegamos nesse sonho, vamos fazer o seguinte, você conhece onde você está trabalhando? Não. Então fazer o seguinte, você toma muito cuidado com o que vai falar e o que você vai fazer. Você tem família, você tem isso, você tem um sonho mesmo, você gosta disso. Então faz o seguinte, deixa para você mostrar suas manguinhas quando você tiver um nominho, quando aquilo que você, quando o nego começar a te dar um valor. Não começa agora, porque você vai tombar no farpar. Quando o tempo vai passando, você vai vendo, o dono vai vendo, a empresa vai vendo que você tem potencial, que você dá um retorno. Aí você já começa a também, claro, a ter suas opiniões, a muitas vezes discutir com o patrão. Não me manda isso aqui, não, manda outro, eu não vou fazer isso. Eu tenho problema com o cara lá, dá para você negociar, mas quando você não tem, se você quer botar a ética da faculdade dentro do veículo de comunicação, para o Antônio João mesmo, por exemplo, vamos supor você estava morto, irmão. Que é uma fera. Você estava ferrado, como você vai... Entendeu? O cara estava nem aí para você. Aqui é minha televisão, você vai xingar todo mundo. E daí? Você tem família para criar, você tem aquilo. Muitas vezes a culpa cai no jornal. O jornal, você é um jornalista, você não escreveu. Talvez o texto que foi pro ar não foi o que você escreveu. Com certeza, né? Porque é um processo, né? Agora, por exemplo, eu estava um dia, dormindo. Não vou falar a cidade, nem vou falar para minha rádio, não vou falar. Estou dormindo lá, o telefone me toca. 5 da manhã. Tocou e eu... Era fixo ainda, né? Levantei, fui lá, atendi. Elson, oi patroa, tudo bem? Tudo. Elson, é o seguinte. Agora de madrugada, aconteceu um acidente aí, com um menor de idade no volante, estava embriagado, e desse acidente morreu uma menina, e tal, pá. Você viu? Eu falei, vi, patrão, inclusive meu texto já está pronto. Eu vou te pedir, é muito amiga minha, sabe? Vê de que forma você possa dar essa matéria no ar, para não complicar. Tá certo, patrão. Aí meio que ele me chamou a atenção, né? Aí fui checar o nome, fui lá, entrei no computador, chequei o nome certinho, falei... Até então não tinha batido quem que era a pessoa, o moleque. Falei, barbaridade. Sem brincadeira nenhuma dele. Eu fui lá, marquei e dei delete e paguei a matéria. Eu não faço aí eu perder meu emprego. Era um filho do dono de uma emissora, era do dono de uma empresa, grande empresa, onde ele tinha não sei quantos mil reais de investimento de mídia nas emissoras que eu trabalhava. Olha, eu tinha família para criar, eu não estava no meu estado. Sim. Entendeu? Então, talvez se eu falasse alguma coisa ali, falasse o que eu tinha escrito, que eu tinha... Você fica a pé, né? Pra apurar, pra tudo. Muitas das vezes eu estava ali, sabe? Eu ficar em péssima situação, então deixa outro falar da forma que ele quiser falar. A minha é essa. Não quer que eu fale isso? Então bota outro e fala. Até porque a informação também, dependendo da situação, ela ganha força. Aí é a hora de falar, mas num primeiro momento, sair queimando largada, também acho. No primeiro momento não dá. Quando o negócio virou, quando já não tem mais como falar, porque alguém vai falar.
Alguém vai falar. Alguém vai falar. Alguém que não tem investimento daquela... Alguém... um inimigo. Alguém vai falar. Depois que o negócio cria um bojo, muitas vezes tem o próprio. Bom, nós temos que nos posicionar nesse assunto que nós estamos em cima do muro. Nós precisamos nos posicionar. Aí já é diferente. Então, o moleque errou, é isso aqui. Mas o pai também errou, a mãe também errou. Como comunicador, eu vi isso presente numa mesma cena contigo, que vale até a pena te lembrar agora. E o inenarrável, o irrelatável, como que a gente faz com isso? Que conselho que o Elcio Pinheiro daria? Por exemplo, nós chegamos a estar numa situação que a Câmara Municipal fechou todas as portas, estava com superlotação, mais gente do que deveria, e numa briga da Câmara com o ex-prefeito Alcides Bernal, com gente, com plateia até armada, tinha gente armada ali, e pessoas incitando uma briga, e aí pessoas foram brigar com você, acabaram apanhando, porque você sabia brigar melhor que os três. E assim, tudo isso num espaço de 2, 3 metros ali, uma coisa terrível. Nós passamos por aquilo. Como que você vai? Não tem matéria naquilo ali, né? Você passa a ser a matéria. A gente passa a ser... Virou até uma questão judicial depois. Assim. Conta pra mim como foi tudo isso. E ali foi, né? Poderia ter acontecido com outro colega qualquer, mas... Não, era pra eu ter apanhado junto com você. É porque eu saio pra ligar pra redação... Foi questão de segundos. Tava do lado. No momento tava tenso. A gente tava rindo de tudo que tava acontecendo. Falei, meu Deus, que absurdo, como que eles não têm responsabilidade? Na hora que eu saio, perguntar por que eu tava rindo e... O momento tava tão tenso, naquela época, cassação de Bernal, e nos bastidores, você sabe tudo que estava acontecendo, as coisas. No dia, por exemplo, mesmo, da cassação, dentro da Câmara Municipal, eu contei umas 27 armas, 28 com a minha. Arma pra tudo quanto é canto. E você percebe, né? O cara que usa arma, ele consegue saber quem tá... Era ex-polícia de segurança, era o Baché Badum, era um policial de férias que estava lá fazendo aquilo. O clima estava muito tenso, muito qualquer um. E a radiodifusora era a rádio que estava no momento batendo muito no Bernal. Dando muita pancada nele e com razão. E a rádio, quando eu falo radiodifusora, não é toda a radiodifusora, mas eu ali, como cronista, eu estava cobrindo a Câmara Municipal, não tinha nada a ver com a prefeitura. O prefeito brigava com o dono da rádio, que tinha programa de entrevista lá. Naquele momento estava acontecendo um fato notícia na Câmara Municipal. E pelo contrário ainda. Se você lembra que o Duran estava falando sobre o problema do Edredom com a mãe do cara. Isso. E eu, ainda em defesa... Você tinha que passar para aquilo ao vivo. E eu, em defesa, entrei ao vivo ali, em defesa, falei, não, o Roberto Duran, vereador, está se defendendo na Câmara Municipal, mas nós sabemos que o fato que ele fez, a gente não pode admitir, nós não pode extrapolar esse ponto, mãe é mãe, tem que respeitar a família, etc, etc, tal. Não concordo com isso. O cara, você não concorda com o quê? Como eu estava com a camisa de difusora, a difusora já estava sendo, ele achou que dava. Esse baixinho aí, baixinho e neguinho, eu vou cobrir esse cara na porrada. Só que ele não sabia que eu fui criado na periferia, né, irmão? Mas ali você usou de um karatê ferrado ali, né? Eu lembro que ele veio ali, ele levou, os três levaram bem mesmo. E se não fosse comigo, o Bernal tinha uma mídia eletrônica muito forte. O que aqueles caras fizeram comigo foi covardia. Foi pior do que a cena da briga. 15 dias, eles me botaram, me acusaram que eu tinha espancado uma mulher. Estou com um processo numa emissora de televisão aí até hoje, já ganhei em primeira instância. Entendeu? Porque eu não agredi mulher nenhuma. No outro dia a Assembleia, a Câmara provou tudo que eu não agredi ninguém. Muito pelo contrário, a mulher que me agrediu. E eu não vou levar uma porrada. Ou seja, isso tomando partido de pessoas que eram praticamente anônimos, estavam lá para causar tumulto. E aí foi checar o cara era nomeado pela prefeitura, os 3 caras nomeados pela prefeitura com salário de 7, 8 mil reais, numa secretaria que praticamente tinha... ele não tinha nem serventia ali. O cara foi para lá para caçar rolo mesmo, para agredir alguém e para brigar, e resolveu bater de frente comigo. A minha caderneta eu chegava a bater na mão e caía, era uma mulher ainda. Se não fosse comigo, se fosse com outro colega qualquer, por exemplo, eu saí de lá daquela briga e fui apresentar o dono da bola na Bandeirantes. Sim. Entrei no ar, apresentei o grande dono da bola. Saí de lá e fui fazer meu programa de esportes à tarde na difusora. No outro dia eu estava conhecendo, eu estava na Assembleia Legislativa, cobrindo a Assembleia e passei na Câmara de novo. Se fosse outro, as emissoras tinham mandado embora. Entendeu? Tinham mandado embora. Graças a Deus não mandaram embora naquele momento, porque os caras viram que eu tinha um nome, eu tinha um respeito, mas se fosse qualquer outra pessoa, um garoto novo aí que tivesse saído,
ele tinha se ferrado e o Bernal pediu minha cabeça, recebi processo, 18 mulheres me processaram e eu não agredi mulher nenhuma. O Bernal me processou. Mas o que eles fizeram comigo na internet, cara, Danilo, foi covardia. Foi covardia, um monte de fake news, sabe? Que eu bati na mulher, que era isso, que era aquilo outro, escrevi verdade. Eu peguei e falei pra minha filha, meus filhos falaram, não acessa isso, não lê isso não serve pra vocês e vocês me conhecem. Mas a porrada foi tudo quanto é lado, cara. Foi um momento mais difícil da sua carreira? Talvez eu digo pra você que foi. Digo pra você que foi, sabe por quê? Pela história que eu tinha. Que eu já tinha construído até aquele momento. Sim. De rádio capital. E o Donos da Bola na televisão bombando, né? Donos da Bola na televisão. História lá atrás com o Rezende Júnior no canal do Esporte, programa de maior audiência de todos os tempos na TV Sul Mato Grossense. Nenhum programa teve audiência de criativo, né? De botar cenário na rua. Cenário na rua, tudo improvisado. Então, demorou tanto tempo para construir um certo respeito, um certo espaço na mídia, na crônica do Mato Grosso do Sul. Rádio Capital, policial, um programa do Rui Pimentel naquela época. Sim. Entendeu? O programa do Rui bombava, foi o maior jornalista que esse estado já teve. Então, eu estava em 4 veículos de comunicação. E todos eles no ar, em programa de horário nobre. Entendeu? Então, aí de repente os caras, de um piscar de olhos, você é agredido. Se eu não soubesse, se eu baixasse a bola, eu ia levar porrada, eu ia chegar em casa com a cara inchada, com o dente quebrado. Sim, eram 3, né? Um filho, criança. Não tinha segurança naquele lugar, você estava perto de um cercado ali. E quem podia duvidar que eu tô brigando com o cara e não chegava por trás e não me dava uma facada ou um tiro? Sim. Entendeu? Depois que os caras viram que era comigo, que a segurança chegaram ali, tentaram apostar, os amigos que estavam perto de você. E todo mundo correu pro mesmo lado, os né? Os amigos viram que era eu que estava na briga, os colegas, muitos entraram ali e apaziguaram. Mas depois, o problema não foi aqui, o problema foi depois. Foi depois com o que os caras fizeram comigo em rede social. Agora, Campo Grande viveu, talvez, o pior do que é uma guerra política, atrasou a cidade durante vários anos, né? Acho que todos os lados perderam. O próprio Bernal hoje em dia está bem mal politicamente, impedido de concorrer e tudo mais por conta daquela situação, e na Câmara vários não concorreram mais, grandes nomes. Do voto do protesto, que é o diabo do voto de que, sabe, eu digo uma cansei, vou ferrar com tudo. Quem conhece o problema do nosso estado somos nós que aqui moramos, cara. Não é cantor lá de Goiás, lá não é apresentador de SBT, de Bandeirantes, de Record. Quem conhece, por que não convida a gente num programa eleitoral para a gente falar o que a gente quer no Mato Grosso do Sul? Não é verdade? A gente está com risco do voto de revolta? Esse fato de que quem conhece o nosso estado somos nós, cara. Não é presidente, não é senador não é deputado de Minas Gerais, não é senador do Sergipe. Quem conhece os nossos problemas, as nossas dificuldades, o que a gente passa no dia a dia, quem sabe das nossas riquezas, do que a gente passa somos nós. Quem tem que... Esse é o problema da globalização, né? Você tem o mais bem votado da Câmara Federal, que ganhou com boa parte de votos do YouTube, né? Numa propaganda antes de qualquer clipe que você fosse ver, tava lá um documentário da vida dele, um arquivo confidencial, tal. Parabéns pelos amigos, mas assim, talvez, não sei se isso é a melhor forma de ganhar, mas ganhou dessa forma. Fora ele, agora no segundo turno estão se recorrendo a esse recurso, né, esse expediente, e o orçamento público, a gestão pública, ela é um perigo, né? Não é que ela desanda... Essa forma de votar, está fazendo uma pesquisa, Danilo, sabe quantos deputados federais? São 513 deputados federais em Brasília, estão lá. Você sabe quantos deputados federais desses 513 foram eleitos? Não faço ideia. Se eu falar um número, você vai falar, você está de brincadeira. Eleitos o quê? Diretamente? Que chegou lá, eu não dependo de você, cara. Não foi de reboque? Não foi de reboque. Sabe, adivinha quantos? 100. 27 deputados. Olha só. Do Mato Grosso do Sul. Quase ninguém que atinge o quociente. No Mato Grosso do Sul, nós nunca tivemos um deputado que foi por ele mesmo. Do região centro-oeste, na última eleição, na eleição que está vigente agora, não nessa que aconteceu agora para deputado, na que está ainda, os deputados estão aí, na vigente ainda que termina em dezembro. Na região tem um delegado de Brasília, que foi o único que foi eleito por si mesmo. Dos outros, ninguém na região centro-oeste conseguiu chegar lá. Aí é que dá a base para esse centrão da vida ficar negociando. Aí vai lá um Flávio Bolsonaro com 1.500.000 votos na outra eleição passada,
né, levou não sei quantos. Aí vem um Tiririca da vida, aí vem uma Flor de Lis, que com 1 milhão e poucos levou, não sei mais, levou Neguinho com um deputado com 15 mil votos, 7 mil votos. Né? Aí vem aquele Farru, doido lá do Paraná, que foi tudo nesse embalo, sabe, de achar bonito. E esse episódio do que aconteceu aqui em Então, Campo Grande... 27 deputados apenas. Não, é muito pouco. deputados É muito pouco. de nada. E entre 2013 e 2016, que foi esse auge da crise, existia um prefeito que também só tinha 2 vereadores. E não tinha muito, talvez, o secretário de governo, aquela habilidade para negociar com a Câmara. Deu no que deu. Né? Abre espaço, vamos supor. Nós vivemos um momento de eleição aí. O que tinha que ter feito na eleição passada, eles elegeram o presidente e não elegeram uma base que sustenta esse presidente. Tá? Agora, o tal presidente ele pode estar arriscado a perder a eleição. Mas é o que indica a pesquisa, né? E o que indica as pesquisas está propenso, pode perder a eleição, mas em compensação vai deixar um legado aí de ódio ante o outro que pode ganhar a eleição. Então como que a gente anda desse jeito? É difícil. Não tem como andar desse jeito, cara. Com pluripartidarismo. O Bolsonaro ganhou a eleição lá atrás, a Assembleia e o Congresso foi totalmente desvirtuado, tinha minoria. Agora ele está propenso a perder e o Senado e o Congresso está forte do lado dele. E se ele perder a eleição, entra a oposição. Esses caras, com todo esse ódio que está acontecendo, você acha que esse cara vai ajudar o candidato do PT a governar, a fazer? O certo era isso, acabou a eleição. Ô, presidente, quem a gente pode ajudar o senhor? Presidente, se for coisa boa para o meu país, para o meu povo, conta comigo, eu vou apoiar o senhor. Mas não é assim que os caras tratam as coisas, sabe? Você já chegou a pensar em concorrer a cargo político? Não. E assim, fui traído por todos os Isso lados. em que ano? Foi em 2000, cara. 2000? Em 2000. Eu fui trabalhar no interior do estado e o presidente da Assembleia me ajudou na rádio. Não sei aqui, tem que ser candidato, vai lá, e pau a pau, faz uma oposição ao prefeito legal, sem... E a gente fez esse tipo de oposição. Aí quando foi para lançar o nosso candidato, o mesmo presidente me chama aqui e fala assim, ó, nós não temos mais candidato a prefeito, nosso candidato a prefeito vai ser vice do atual prefeito e vocês vão... Aí você como jornalista, cara... Fica no meio, né? Que você fez a coisa, não falei nada de mentira. Sim. Mas eu cobrei a saúde que não tinha, eu cobrei o asfalto que não tinha, eu cobrei o desmando na cultura, que nossos jovens estavam só fazendo coisa errada, bebendo e usando droga, não tinha um incentivo no esporte, a zona rural abandonada, estrada, ponte, caída, tudo. E eu, como jornalista, tinha que fazer isso. Entendeu? Aí você fala assim, como é que eu vou subir num palanque e falar assim, esse cara aqui é meu prefeito? Não dá. Não dá. Você é formador de opinião, Não né? dá. Aí eu peguei e falei, não, mas você não é candidato. Eu falei, não vou ser candidato tão sozinho. Sem a gente, eles não me ajudaram. Eu fui pro pau, mesmo assim. Não tinha palanque de nenhum. Fui pro pau. E a pesquisa sempre me dando com 10% de voto. Eu ia ter 600 votos. Na história do município, o vereador eleito com o maior número de votos era automaticamente presidente da Câmara Municipal. É ali que os caras têm lá. E eu não caí dos 10% da minha pesquisa toda. Trabalhando, 10%, pesquisa 10%, tal, mas... E era verdadeiro. O programa estava bem, estava andando direitinho. Aí veio a campanha, veio a eleição. No dia dele, os caras falaram, toma cuidado que aqui é complicado. Aqui é complicado. Aí tá, passou de 30 aí, uma cidade não dorme. Eu nem comprando voto quanto é canto. Quando chegou o dia da eleição, levantei cedo, o colega passou lá em casa, falou, vamos dar uma volta aí, vamos. Danilo foi nos bairros que eu tava. Que era o cara. Adesivo do quanto é canto, placa, muro pintado. Puta, tava tudo marcado teu voto. Meu irmão, não tinha um adesivo meu mais em janela. Não tinha um adesivo mais no importa. Não tinha mais nada, velho. Tirou tudo. Falei, tá muito estranho isso aqui. Falei pro meu amigo, né? Falei, Luiz Amelie, tá muito estranho isso aqui, cara. Não. Tá. Aí fui votar, passamos lá. Eu tô na fila, aí veio a menina da lista. Não, senhor Elcio, o senhor pode votar, o senhor é candidato, o senhor pode ficar na fila, você tem direito. Não, senhor Elcio. Não peça pra mim, o senhor não pode ficar na fila, o senhor tem que votar.
pode caracterizar, a pessoa está fazendo campanha aqui, então você tem que votar. Eu votei. E na minha campanha eu tinha ajudado uma família lá, cara. Tinha uma criança já com 9, 10 anos, que andava, ela tinha problema nas pernas, ela andava num carrinho que os caras improvisaram para ela, perna tudo machucada, e eu tinha pedido cadeira de roda para todo mundo, ninguém tinha dado. Aí, como era locutor lá, radialista, eu liguei para um amigo meu aqui em Campo Grande, você vai até rir do companheiro, quem foi meu amigo, liguei para o Roberto Durães aqui em Campo Grande. Olha aí. Roberto, assim, eu falei assim, cabeça, que ajeitou dele. Então, onde sai daqui 3 horas? Ele vai chegar aí 6h40. 6h40 para pegar na rodoviária, a cadeira de roda vai estar aí. Ele mandou, ele veio, cara. Tinha 70, ela tinha uma família dos 70 na cidade. Tem gente pra caramba, 70 pessoas, 70 votos. E o povo me chamou e vamos se votar, mano. Beleza, ele nem estava fazendo por causa de voto. Não estava fazendo aquilo. Resolveu, né? O problema. Resolveu o problema da criança de 9 anos que não andava num carrinho velho de rolemã, tudo sujo, tudo ranhado, e daquele jeito que ele andava ali, com as perninhas tudo machucadas, aqueles caroços já que, sabe? E ajudei a família. Tá. Dia da eleição, tô saindo, toco com a mãe, com o pai e com a avó dessa criança. E a mãe veio assim, pai, nossa, olha só, o nome do senhor tá aqui, tá? Vamos votar no senhor, toda a família. Eu falei, tá bom. Sabe aquela coisa que cumprimenta e sai? Não sei se tem isso com você, mas eu tenho aquela coisa. Alguém fala pra você assim, dá uma olhada pra trás. E eu olhei pra trás. O pai e a mãe da criança tá fazendo assim, desculpa. Desse jeito. Sério? Eu não acredito que eu negócio desse. Meu Deus do céu. Tem que viver demais pra ver isso. Esse cara chorou lá, que eu tava. Que situação tipo, terrível, né? Danilo, você pode me tratar como o maior filho de uma égua na vida, cara. Você pode falar de mim mal pra todo mundo, você pode gostar de mim, cara. Mas se você topar com um filho meu e você tratá-lo bem, você já ganha uma amizade. Pô, é o que todo mundo fala, né? Se você fazer alguma coisa pra um filho meu, não sei se você tem filho. Não tem. Mas se você fizer alguma coisa, se alguém fizer alguma coisa pro seu filho, de benefício pro seu filho, aquele cara você pode não gostar dele, ou você vai respeitá-lo. Sim. Entendeu? Que é uma extensão sua, né? Cara, aí eu fiz aquilo, cara. A criança tava andando lá, já ia pra igreja com a cadeirinha dela, tal. Aí o pai passa pra mim na eleição que eu tinha me prometido, eu não tinha pedido nada pra ele. Eu não tinha pedido voto pra ele. E pra criança. Ele fez isso, falei, sabe alguma coisa? Deixa quieto. Deus paga lá na frente. Ele, a criança não, mas ele faz E começou a abrir as urnas. Aí vinha lá nos bairros, lá, as urnas. Eu fui lá pra casa do candidato a prefeito, né? Da oposição para ocupar a eleição numa chácara lá, tal. Começou a abrir a eleição, cara. Ei, tá nervoso? Fica tranquilo, essa eleição já é sua. Começou a abrir os bairros da periferia onde eu bombava, né? Onde eu dei óculos, eu fazia o bambam, tinha asfalto que foi pedido minha árvore, que tinha cortado, buraco, engrenagem, tudo que eu tinha feito, e eu cobrando os caras pra fazer. Isso em que época? Anos 90? 2000, cara. Ano 2000. Eleição de 2000. E eu botou até 10%, 600 votos, 6 mil votos na cidade, tá bem pra caramba. O povo me abraçando, eu falei, tá, tô aí. Começa a abrir a periferia. Fulano de tal, 100 votos, fulano de tal, 50 votos, Elcio Pinheiro, 2 votos. Outra urna, agora essa é bom, Elcio Pinheiro, 3 votos. Aí agora eu vou pro bairro certo. Essa sessão aí, para Elcio Pinheiro, 10 votos. Aí fechou as urnas tudo na periferia e começou a abrir as urnas no centro da cidade. Eu falei, pô, se lá na periferia eu... Aí começa a abrir a periferia, cara. Pra você ver como é que é. Começou a abrir a cidade. A pessoa mais instruída, as pessoas mais estudadas e tal. Elcio Pinheiro, 50 votos, fulano de tal. Elcio Pinheiro, 70 votos, tal. E perdi a eleição. Não fui por 4 votos. Putz. Fiquei na suplência e perdi a suplência porque o outro suplente era mais velho que eu. Então desanimei, cara. O Cid foi por quase isso, 10 votos, uma coisa assim também. O Cid perdeu também muito pouquinho, uma estratégia que ele errou, num momento muito difícil, né? Um ano que ele perdeu o filho dele num acidente na BR-63, naquele ano, aquilo atrapalhou muito aquela batida que ele vinha. Perdeu o filho, ele queria desanimar para não ir, mas aí ele acabou sem força para chegar até o final, essa foi a verdade. É uma maratona, né? E depois ele perdeu a eleição, ficou assumido como suplente e também já parou com isso também, está aposentado, já tá no Rio pescando. Eu estou diante do maior narrador da história do Mato Grosso do Sul. Claro que você acabou não sendo só um narrador, você buscou várias coisas, difícil de definir.
Mas é o que a opinião de muitas pessoas, né? Talvez se a gente tivesse mais eventos esportivos televisionados, seria o nosso Galvão Bueno, algo próximo disso. Eu acho que é o seguinte... O que você chama de um acidente, eu fui lá do interior, acabei indo narrar e tal, acabou definindo bastante sua vida, né? Acabou definindo por quê? Eu sempre gostei de fazer futebol. E eu saí daqui no Paraná, meu irmão trabalhava em Guarapuava na época, o sítio. Minhas férias eram de julho, então minha mãe dividia bem as férias, no final da mamãe. Nós pegávamos primeiro as férias de 1º a 15, eu ia com o papai, e o meu irmão mais velho, o Celso, que está lá hoje, é radialista lá, está há 40 anos lá. E no segundo, de 15 para 31, ia os meus 2 irmãos caçula com a minha mãe. E quando a gente chegava nesses 15 anos, tem muito jogo. Então meu irmão era narrador de lá, então ele ia muito. Chegava lá domingo, vamos embora, vamos narrar. Vamos ali em Pato Branco, vamos em Cascavel. A gente ia junto com ele, então eu ficava observando aquilo, ligar uma maleta, como ele chamava, ficava assistindo ele a vir. Aí cheguei inclusive, a participar de jogo dele, como eu já jogava futebol. Você é o caçula dos três? Não. O caçula é o Celestino da Polícia Rodoviária Federal. Tá. É o caçula, mais novo. Vamos supor, eu sou tem o do meio e eu. Eu sou entre os 3 mais novos. Sou eu, o Zaíris, que você conhece, o Zaíris, que é o biólogo ali, que mexe com o cictóxico. Sempre que eu tenho negócio de falar de cobra, de peçonhento, é ele que está lá na televisão, tá na cara dele. E o Celestino, que é o policial rodoviário federal. Nós somos 3 mais novos. E a gente ia para lá. Então eu vinha acompanhando meu irmão. Eu cheguei um dia, fazer uma jornada, isso foi a única jornada que teve nós 3 juntos. O Cid narrou, e eu já era jogador, eu comentei, e o meu irmão, o Celso Pinheiro, na reportagem. Olha só. Eu cheguei a narrar junto com o Cid aqui, junto com o chefe dele, na radioativa e tal, mas esses 3 foi uma única vez só. O Cid narrou. Tem foto desse dia? Alguma coisa? Eu comentei, tem uma fita desse dia, uma fita cassete ainda, meu irmão guardou desse tempo aí. Isso foi lá em 80 e pouco, 80. Eu era jogador de futebol, devia ser 86, mais ou menos. Mato Grosso teve bons narradores. A gente teve Reinaldo Costa, que foi pupilo do Osmar Santos, que qual é um narrador da nossa geração, né? Que a nossa geração, uns 50 anos para cá, mais ou menos, um narrador com 55 anos, ele já começou a ter essa linha de Osmar Santos. Os mais antigos eram Fiore Giriotti, para não subir e descer da torcida brasileira. Então, os outros não, já era mais acelerado. Já era mais pro lado do Osmar Santos, que Osmar Santos não é um narrador, é um poeta. E foi uma tragédia, né? O que aconteceu com ele? Foi um acidente. Podia ter cortado os 2 braços dele, né? Não, na verdade. E a voz dele... Ele podia ter ficado com os 2 braços e as 2 pernas, cara. Mas aí você botava o microfone igual o Silvio Santos aqui, você narrava o jogo, mas justamente na ponta do cérebro que mexe com a voz do cara. Será que isso é destino, cara? E ele deixou uma lembrança incrível, né? Então eu acho, os caras falam que depois do Osmar, eu fui o melhor narrador que passou no Rádio Sul Mato Grosso, depois do Osmar. É quem você espelha, assim? Quem você... A minha inspiração toda foi Osmar. Foi Osmar. Foi no meu irmão, no Cid, que tinha muito estilo do Osmar. Entendeu? Mas o Osmar Santos é a inspiração da minha geração, ele é a inspiração de todos nós mesmo, assim. Que seria o narrador do Tetra, né? Se não tivesse acontecido isso com ele, eu acredito que... Ele era o narrador do Tetra, do Hexa, ele era o narrador de tudo quanto é coisa. O cara foi perfeito. Você ouviu uma narração, chega a arrepiar, você ouviu uma narração, abertura de jornada do Osmar Santos, cara. Você de onde o cara tirava tudo aquilo, sabe? A gente sabe que ele escrevia, que ele lia muito, que ele redigia um texto, que ele botava no papel, mas... Improviso, né? Botando no papel, tem que sair de alguma coisa. Quer subir aquela trilha da abertura, ele entra falando, cara, é de arrepiar. Agora que a bola rola, os gritos de gol dele, é tudo no mesmo sentido. As frases que ele inventou, os jargões que ele inventou estão aí, uns colegas usam ainda, mas foi fantástico. E no Mato Grosso, e tem uma história no Mato Grosso que é assim, que aconteceu que dizem os colegas que estão até hoje aí, muitos empresários, muitos colegas, que depois do Reinaldo Costa eu fui o maior narrador do estado do Mato Grosso do Sul. O Reinaldo foi embora daqui em 79, né? Então passou vários colegas. Qual foi o gol mais emocionante que você chegou a narrar? Deve ter sido Operário, eu acredito. O gol mais emocionante... No Morenão. O mais emocionante que eu narrei na vida não foi um gol. Foi uma defesa de pênalti. Olha aí. Morumbi, Marcelinho
batendo e o Marcos defendendo naquela Libertadores da América que o Palmeiras classificou ali. Canto direito. Bateu, o Morumbi calou tudo, se quietou tudo, só ouvia nada, o Marcelinho partiu pra bola, bateu, a hora que o Marcos defendeu, o Morumbi caiu praticamente, né? E eu tava naquele jogo, né? Pra mim foi a emoção assim, pô, não sei, eu já não gostava dele. No Corinthians, eu palmeirense, pô, pra mim foi o auge, meu, foi o auge. Mas eu narrei os gols. Ali nasceu São Marcos, né? Eu narrei os gols legais aí, por exemplo, no off-tube, os dois gols na Copa do Mundo, os dois gols do Ronaldinho contra, na final do Penta, né? Em cima do Oliver Kahn. O 7x1 você estava narrando? E como que foi, cara, aquilo ali? Eu não acreditei, sabe por quê? Olha, foi tão pé frio que eu não tinha TV na minha casa em Campo Grande. Então eu comprei uma TV, falei, não, a semifinal eu vou assistir na minha TV, na minha casa. E comprei um tapete. Você comprou essa televisão? E eu não tinha o sofá ainda, ia comprar o sofá. Então era eu, o tapete, a cerveja e a TV. E eu instalando a TV e tal, não sei o que, instalei 5 minutos antes de começar o jogo, começou, e aí eu fiquei vendo aquilo ali. Eu entrei em transe, porque não parecia verdade, né? Parecia um sonho. Foi tudo muito rápido. Foi. Até os 20 minutos estava bem o time, né? Tudo muito rápido, mas nos 20 minutos você já via que o negócio, o time estava, mas não estava tão bem. Você via, sabe aquela final que os caras sentiram em 98? Assim, da França, né? O Ronaldinho. Aquela apatia toda, né? Que o Ronaldinho não passou mal, não foi para o jogo contra a França. Aconteceu tudo aquilo. Os caras falam que houve também o mesmo síndrome de Neymar. Só que a comparação, Neymar com o Ronaldinho. Para mim, Neymar é a maior mentira que o futebol brasileiro inventou, foi Neymar. Mas o Brasil entrou totalmente errado. Primeiramente, um time inexperiente, esse time tá aí, tá? Esse time tá aí nessa Copa do Mundo. Aquele zagueiro chorão tá lá. Não, é a mesma coisa. E aquilo ali, bicho, me fez pensar. A gente que viu, por exemplo, eu vi a seleção de 2002. Eu vi aquela seleção que a gente não dava nada por ela, mas nós vimos sangue e fibra, e Bebeto e Romário. Nossa, pra mim foi a minha Copa, 94. Dar aquela Copa pra gente, daquele jeito que eles deram ali. Nosso time não era um timão. Tinha seleções muito melhores que a nossa, os caras foram lá e ganharam, sangue na cara. Pô, quem chorou em 82 com aquela seleção de Zico, cara, aquilo ali, quem viu aquela seleção jogar, quem viu aquela seleção de 98 jogar, uma seleção perfeita, cara. Acabou o jogo, o Brasil tinha Viola, Edmundo em campo, Bebeto estava em campo, Juninho Paulista. Tinha 500 atacantes naquela seleção. Acabou o jogo. Você viu o nível da seleção que a gente tinha e perdemos naquela Copa do Mundo, aquela bobeira, que foi a Copa, acho que foi da meia do Roberto Carlos. Sim, a 2006, né? 2006. Então tem coisas, cara, que o futebol, por isso que o futebol é inexplicável. E o futebol não é momento, o futebol sei lá, não sei onde que decide o futebol. O Palmeiras ainda vai ter um Mundial? É uma pergunta que deve te encher muito o saco. Nós temos um Mundial. Queira ou não queira, pô. Nós perdemos a Copa de 50 e o Brasil se alegrou com o nosso Mundial de 51. Queira ou não queira, foi um Mundial para nós ali. O Corinthians tem 2 Mundiais e tem uma Libertadores, como é que explica isso? É difícil a conta também, não bate. Então não bate essas contas aí. Mas o futebol é bom por causa disso. Nem sempre o melhor ganha. Sim. O melhor só ganha, é aquela coisa. Você pode ser bom no que você for, você pode ser excelente. Só que o talento muitas das vezes não te leva aonde você merece. Se você não tiver empenho, se você não tiver força de vontade, se você não trabalhar direito, se você... O talento tem hora que... O talento chega... Ele apaga, né? Ele tem um ápice. Ele chegou, tem hora que ele chegou nesse ápice dele, ele vai depender de você. Do seu empenho, da sua força de vontade, do seu comprometimento com aquilo que você quer fazer. E se isso ficou para trás, um menos talentoso que você vai chegar, meu irmão, vai te atropelar, vai passar por cima de você e vai embora. E você vai ficar lá. Não, eu sou o cara. Sim. Eu sou Mas o isso cara. em tudo, né? Nas lutas, né? No boxe, você vê o Mike Tyson perdendo. A primeira vez eu não acreditei. Tem tudo isso. Entendeu? Na nossa profissão também. Sim. Você como narrador esportivo, que assim, pra mim, na comunicação é a coisa mais difícil. O cara que sabe narrar, o cara que narra futebol, ele faz qualquer coisa na comunicação.
o ao vivo dele na TV vai ser melhor que o dos outros, porque a gente trabalha com improviso. Tem que segurar muito, né? Um link, né? Improviso. Ele trabalha com improviso, você não vai ter vergonha de falar em público, a sua dicção vai ser melhor que a outra, você tem que trabalhar isso o tempo inteiro. Por exemplo, eu colocava um capacete, fechava o capacete, botava o capacete, a cabeça tinha, né? Tinha capacete, tinha. Botava o capacete, fechava o capacete aqui, o vidro, e ficava narrando futebol. Pegava um vídeo lá e botava e ficava narrando futebol. Aquele dia faltava ar, você aprendia a ter ponto de respiração, e você aprendia a ouvir o seu tom de voz aqui, que você... Ou seja, não foi só nato o negócio, teve muito trabalho para poder desenvolver. Você tem que trabalhar a forma de você sentar, a forma de você pegar o microfone, como você pega. Porque você entrou na partida de futebol, primeiramente, você tem 22 neguinhos dentro de campo, você não pode tirar o olho de nenhum. Sim. Tem um bandeirinha, um juiz, tem 2 bandeirinhas e um juiz. Aí tem uns gandulas, você tem que estar atenção nisso também. Tem um banco de reserva, você tem que estar prestando atenção com a movimentação, quem saiu e a torcida. Quem saiu para o aquecimento, quem não saiu para o aquecimento. Aí tem toda uma torcida, uma parada, tem um cara na sua frente que está te olhando para te intimidar. Entendeu? Tem um monte de coisa. Aí você tem o seu equipamento, às vezes o cara baixa para mim, levanta para mim, aí você tem que ver, aí você já vem lá, o seu cronômetro, você tem que ver tempo, tem seu merchandising que você tem que ler. Putz, é muita coisa, é muito complexo. Você prende, aí se você está na televisão, tem que estar prestando atenção aqui, narrando aqui, tem que estar prestando no VT ali. Realmente vai aparecer ali, uma coisa para você ver ali, uma chamada de um resultado de um jogo, porque esse aqui só vai ser a sua partida. Aqui no meio está os merchan, aqui no meio está isso, o nego falando no seu ouvido. Cara, você fica loucura doido. perde, né? Você fica doido. Não pode falar isso, não fala isso. Pronto. Olha só. Presta atenção aí que vai pintar na tela um negócio pra você aí. Você quer aproveitar pela Benedita, já recolhe. Ó, chegou um merchan, fala esse merchan, tô mandando pra você aí. E já tá lá, e você já aciona. Olha no seu celular, olha no seu e-mail, olha no seu SMS, olha no seu, sabe? E a bola vem pela direita, o cara falando com você, põe pro lado. Cara, isso no rádio. Aí o repórter, Nelson, você não sabe qual do filho de uma égua que tá te chamando, se é o Zé ou se é o Paulo. Aí você tem que estar com... Então é tudo, cara. E outra coisa, você tem que ter a mãe de você marcar, vamos supor, aquele compridão lá é o Danilo, cara. Só tem ele daquela altura. Então a hora que a bola cair para um cara de azul ali é o Danilo. Ou o João tá com um negocinho no braço, então aquele lixo no João. Ou o negãozão lá, de cabelo pintado, que ele é o Pedro. Você tem que ter essas características. É porque os números, você não dá pra ver direito, né, de longe. Aí você pega um time de japonês. Vai no Japão e Coreia pra você ver. E todo mundo é o Shimuro. Todo mundo. Então, como eu inventei um sistema de narração, que inclusive debatemos muito isso até em simpósio, em oficina de narrador esportivo, que eu dividi meu campo. Eu fazia minha escalação deitada e dividia meu campo. Tá? Então eu tinha um time aqui. Meu irmão, quem caísse aqui, eu já sabia quem era. Daqui pra cá é o 2, é o 7, é o 9 caindo, daqui pra cá é o 5, é o 10. Então já tinha uma noção de coisa. Aí você vai dando um ritmo na sua transmissão esportiva. E velocidade no esporte. Uma hora você chega na velocidade certa pra você ir. Vai ganhando com o tempo. Vai ganhando com o tempo. Esse é que é o problema dos bons narradores que começam hoje. E você quer começar, a bola já vem pela direita, já 40 campos, aí se banana, chega 15 minutos assim, não dá mais. Então tem que começar. Vai dar um ritmo para você fazer futebol de salão, que o jogo é mais rápido. O jogo piorou muito? Mudou demais? O futebol? Eu falo isso porque assim, a minha tristeza foi ter feito o curso de analista de desempenho, que agora eu fico vendo o jogo de outra forma. E o jogo ficou muito mecânico. Então, assim, às vezes é até interessante os exercícios ensaiados que tentam se fazer numa equipe, mas às vezes eles são feitos sem sentido, né? Hoje tem um monte de robô em campo, né? É. Os caras já entram com o computador nas costas, preso aqui pra dar quanto tempo GPS, ele tá correndo, onde é que ele foi, onde é que ele andou o campo, que base que ele usou mais. Você chega num campo de futebol hoje, que é diferente da época que eu jogava, você chega hoje num campo, é muita tática e pouca técnica. De repente tem lá, antigamente eu chegava no campo, tinha 50 bolas. 50 bolas e 22 caras lá dentro do campo, lá, chutando um pro outro, dominando, buscando, dominando bola no peito. Etc. Hoje em dia você entra no campo de um treino desse, tem 200 cones e uma bola. Muitas vezes não tem nenhuma bola, mas tem 200 cones.
Os caras chegam ali, quer mostrar em papelzinho, mexe naquilo, aquela coisa, sabe? Sim. Então perdeu muito sentido. O coletivo hoje é uma frescura. Também o coletivo era você, chamava... Era o rachão, né? Chamava o auxiliar técnico e falava assim, ó, monta o time lá conforme o Palmeiras joga. O cara, o operador físico que é lá, ó, o Palmeiras joga com 2 cabeças de área por aqui, o meia vem buscar, vocês vão fazer isso aqui. E eu montava o meu time pra jogar contra o Palmeiras. Entendeu? Então o Palmeiras joga desse jeito, eu vou montar meu time para jogar contra o Palmeiras. Meu time vai jogar assim, vai anular esse setor, anular esse, e vai buscar esse ponto fraco do Palmeiras desse lado que é fraco, a bola pelo meio do Palmeiras é fraco, então vamos usar o meio. Hoje em dia, isso se desenvolve no coletivo. Você viu o Zico contando que ele acabava o treino e ficava 1 hora e meia batendo falta. Hoje ninguém faz gol de falta. Quantos gols de falta saiu no Campeonato Brasileiro esse ano? Pouquíssimo, acho que menos de 10, né? Tivemos aí recentemente aí uma Copa Sul-Americana, tivemos aí a Copa Libertadores da América, quantos gols saíram? Quem é o batedor de falta da seleção brasileira hoje? Nós sabemos que o batedor de falta do Palmeiras é o Scarpa. O Veiga bate bem. O Veiga bate bem, aquele outro menino ali, o Itaí pelo meio. Mas o Palmeiras tem um batedor de falta, mas quem é o batedor de falta do Flamengo? Hoje não tem. Entendeu? Então o do Corinthians. Quem que é o batedor de falta do Corinthians? Então, hoje não tem o cara. Antigamente você tem o Marcelinho, o Carioca dali é caixa. Não? Neto, né? Na sua época. Ou é o Neto, Zico. Vem cá, o Zico dali é O Rivaldo bateu bem falta. Rivaldo, o Roberto Carlos dali esquece. O Ronaldinho também esquece. Nelinho, Éder, Aleixo. Entendeu? O Operário tinha aqui Altimar, que batia falta, tinha Alcione. Tinha um monte de batedor de falta de futebol no Mato Grosso. Hoje em dia, cara, os caras não treinam mais isso. Por que o Palmeiras às vezes está nessa vantagem? O Palmeiras está treinando tiro de canto. Sim. Bola alçada no Palmeiras, nem bobear, toda bola que for para o Palmeiras faz gol. Não, é o time mais bem treinado do Brasil, né? Não é à toa que o Abel foi eleito entre Mas isso é o os quê? melhores treinadores do mundo. Isso é o quê? O Abel sabe tudo de futebol. Não, o Abel trabalha futebol. É aquela coisa que eu falo. Você pode ter o talento, mas se você não trabalhar o seu talento, meu irmão, ele vai morrer na hora. Ganso. É a prova viva disso daí, uma preguiça. O Luan, né? Entendeu? Virou sinônimo de... Luan, o Pato. O Alexandre, quantos caras que acabaram no futebol que você pensava, esse vai ser do caramba. Porque viu o Pato jogar, falei assim, Pelé. Sim. Quem viu o Robinho no início de carreira jogar, agora chega lá no exterior, vai, puta que merda, vai ser o melhor do mundo, uma atrás da outra. A parte física os caras começam a se perder, sabe? Não sei. O próprio Lucas do São Paulo, né? Quando foi pra lá, foi pra ser o melhor do mundo, né? Aí teve um lampejo lá no Tottenham e tal. Pra mim, o cara é mais parecido com o Pelé jogando. A característica dele, do jeito que ele bate na bola, do jeito que ele dribla, é o Lucas. Você pega um jogador do Pelé... Drible curto, né? Cabeça erguida, assim, joga e sai de lado, ele busca. É o Pelé escritinho jogando bola. Não digo assim que tem habilidade, não. Mas o estilo dele, dominou a bola, sair pra jogar, os cortes que ele dá, é igualzinho o Pelé. Mas também se perdeu lá. Você chegou a ver o Pelé? Eu cheguei a ver aqui no Morenão, era Gandudo. E era muito diferente. Em vez de jogar uma vez aqui, contra era um Messi assim, mas era como ver o Messi hoje em dia, algo diferente. Pra mim, cara, o futebol brasileiro teve dois grandes jogadores. Teve 2 grandes jogadores que eu vi jogar. 3 grandes jogadores que eu vi jogar. Eu vi jogar o Pelé aqui. Eu vi jogar o Pelé no Morenão. Eu vi. Mas que privilégio, hein? Não vi, ele via pela televisão. Aí eu vi o Zico. Outro E monstro. O Ronaldinho Gaúcho. Pra mim, o cara que mais se aproximou do Pelé não foi Maradona, não foi Messi, não foi Rivaldo, não foi Zico. O cara que mais pôs o Ronaldinho no momento, vamos pegar momento? Barcelona. No melhor momento do Pelé. Ninguém bate o Pelé no melhor momento. Não, ninguém bate. É verdade? É verdade. E no melhor momento do Ronaldinho, ninguém bate o Ronaldinho, desses caras que tá aí. Não, ninguém. Entendeu? Cara, durou pouco, né? Barcelona. Sim. É o momento. O momento do Messi já passou. Sim. E qual que é o grande momento do futebol brasileiro? O Mbappé jogando aquele futebolzinho daquele tamanho? O próprio Neymar já foi faz horas. Subiu? Sim. Não temos mais aquele cara. Não, e fácil de anular, né? Não temos mais aquela característica de Ronaldinho e de Messi. Parece que foram os 2 grandes últimos nomes de dribladores que saíram. Acho que não vai sair mais. Tem um menino no Santos aí que o Pelé vai ser para crachar a chuteira dele, né? Isso que é uma nova promessa. E o Santos toda vez agoniza, mas não morre, né? Agora vivendo de novo cheio de dívida, né? Querendo anunciar para o ano que vem mais 100 milhões de contratações. É o time mais famoso do mundo, né? É coisa de É louco. uma história, né? O campo dos caras é o mesmo ainda.
A história dos caras é a mesma ainda. Mas a constância, ela também constrói, viu? O Palmeiras, se ele continuar nessa toada por mais 10 anos, o Palmeiras e o Flamengo, eles anulam o resto da América. O Palmeiras é diferente do Flamengo. Olha pro Palmeiras, aquele São Paulo da década de 80. Sim. Que o São Paulo estava bem e a base do São Paulo estava lançando o jogador. O que não dá é ficar igual o Flamengo. O Palmeiras tem 4 jogos, tem menino, né? Tem outro que foi mandado embora lá, tem um menino, tem o Danilo, tem um zagueiro lá que saiu. Então o Palmeiras, esse ano, ele promoveu 6 grandes jogadores do futebol brasileiro. Agora tá aí o Hendrick, tá o outro menino lá, e pro ano que vem tem mais não sei quantos. Então, a base está trabalhando, Quando você tem uma base que fabrica jogador, bota para jogar, vira ídolo e você ganha 200, 300 milhões de dólares nele... É por isso que o Palmeiras tem o nome de academia, né? Muita gente às vezes não sabe o porquê, né? Você tá entendendo? Aí o Flamengo não. O Flamengo, se toda vez que o Flamengo for montar um time, ele tem que abrir, o cofre do tá abrindo aí. Uma hora vai acabar. Aconteceu com o Atlético agora, né? Sim. E a conta não fecha. Obrigado, meu irmão. Uma honra ter você aqui. Olha, meu sonho era um dia no Morenão, eu gostaria que mantivessem vivo o Morenão, né? Que a tua voz fosse eternizada lá, viu? Ela ficasse para dar boas-vindas para quem entrasse, fosse a voz do placar. Acho que seria, quando você fala do talento, claro que o talento tem todo um trabalho por ele, mas o talento é uma coisa divina e você tem isso. Não precisa de muito tempo conhecendo você para poder ver isso. Cada um, cara, tem um talento. Todo mundo tem. Uma missão, né? A pessoa preguiçosa, às vezes, descobrir qual é o talento que ele quer fazer. Tem um monte de menino talentoso aí que falta oportunidades para ele chegar a algum lugar. E nesse estado que você fala assim, se a gente mudar o ambiente, mudar o cenário, muita coisa acontece. Né? Outras oportunidades surgem. E, por exemplo, o nosso meio, cara, não pode ter a ciumeira, Danilo. Se eu chegar um menino aqui, sair um menino hoje da faculdade, um menino bom, que vai ser melhor que você, pô, dá oportunidade para esse cara ser melhor que você. Mas olha, eu já trabalhei em outras áreas, né? No jornalismo, eu acho engraçado isso, porque o jornalismo ele vive um ranqueamento a todo momento, eterna comparação e tudo mais, e é um meio, né, que infelizmente não remunera bem, né? Se esse ranqueamento servisse para alguma coisa, ele não serve para nada. E toda vez que você vai num lugar, alguém te abriu a porta. Eu estou apresentando aqui porque alguém abriu a porta. E assim foi nos outros veículos, nas outras situações, assessorias também. Mas se tivesse abrido só a porta, abriu a porta. É o caminho, né? Você vai tomar conta disso aqui, Danilo, isso aqui é para você, tá? Só que o cara que te abriu a porta, ele tá de olho em você também. Abrir a porta pro Danilo. Vamos ver se também ele tem capacidade para tocar o negócio, para fazer o negócio. Então aí que entra o seu talento, aí que entra a sua capacidade, aí que entra você estudar mais, você estudar mais naquilo que você faz, aquilo. Muitas vezes, cara, assim, às vezes entra em algum debate aí, inclusive só para em grupo de WhatsApp, às vezes tá os caras comentando alguma coisa, pau. E você fala uma coisa, às vezes você é retrucado lá. As pianas que comenta assim, né? Quer saber, você sabe de tudo. Eu falei, não, eu sou obrigado a saber de quase tudo. Ou eu me posiciono em tudo, né? A gente é obrigado a saber de quase tudo. Como é que você vai entrevistar porque tem jornalista aí que hoje que vai entrevistar não sabe... Vai fazer uma entrevista com um economista, por exemplo. Você tem que estar sabendo alguma coisa da economia do seu país, do seu estado. Você tem que ler alguma coisa sobre isso. Você tem que, pelo menos, saber o nome do secretário do ministro que você vai entrevistar. Você tem que se preparar para uma entrevista. Quando você se prepara para uma entrevista, aquele conhecimento está trazendo para você. E aquilo vai ficar na sua cabeça. Aí você vai martelando, e você vai pegando a linha. Então, às vezes toca um assunto, isso eu sei. Não é isso que você está falando. Não é bem assim. É assim, o cara fica puto com você. É porque o povo está com preguiça de ler, o povo não lê mais. Mas o povo está sabendo mais escrever. O mais engraçado, por exemplo... Isso aqui hoje o povo está sabendo mais escrever. Só analisa, né? Não sabe mais escrever, cara. E outra, você é cobrado até por opiniões pouco assertivas, né? Quer dizer, quando assim, com relação ao futebol, ao Cesário, por que você não é contra? Não, porque eu estou conhecendo a situação, eu estou vendo que ele está salvando o que dá, né? Então, cobra uma postura fora do comum. Assim na política também, né? No oba-oba também. A gente vê aí, por isso os caras falam assim, o cara tá fazendo isso, tá fazendo nada, os caras tá aqui.
Pô, você tá vivendo, você tá no meio do cara. Você tem acesso à informação que eu tenho, tal, tudo mais. É complicado. Danilão, Obrigado. prazer, meu irmão. Valeu. Prazer. Abraço aí, gente. Até uma outra oportunidade. Acompanhe nosso trabalho no www.msindia.com.br ou nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Tem muito material bom lá. Até a próxima.